Oi, gente, tudo bom? Voltando aqui, quinta-feira, como sempre prometido, compartilhar uma palavra com vocês. Eu tava pensando muito essa semana o que eu falaria, né? O que eu iria compartilhar. Na verdade, eu tenho lido, buscado cada vez mais para poder compartilhar um pouco da minha história, né? Daquilo que eu vivi, das minhas experiências com Deus, daquilo que eu já venci, daquilo que ainda falta vencer, porque a vida é assim, tem coisas que a gente já venceu e aí aparecem novos obstáculos para que a gente possa vencer também. E um assunto que tem falado ao meu coração, e eu compartilhei um versículo esses dias, é Eclesiastes 4, que fala o seguinte, 4, versículo 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Aí eu fiquei pensando, né? O que é correr atrás do vento? O vento você não vê, o vento você não pega, o vento você sente, mas você não consegue pegar. Então correr atrás do vento é correr atrás de nada. É ficar correndo, correndo, correndo e nada alcançar. E a Bíblia fala que a competição, ela vem disso, né? É igual a isso, a correr atrás do vento. Por causa das pessoas, porque nós precisamos ser aprovados, porque nós precisamos ser validados, porque nós precisamos ter aparência de sucesso, porque nós precisamos ter aparência de seguros, porque nós precisamos ter aparência de fortes. Muitas vezes a gente vive competindo e não competindo só na nossa vida profissional, gente. Às vezes a gente compete com o nosso marido, a gente compete com a nossa esposa, compete com filhos, né? Compete com mãe. E eu fico pensando até onde isso vale a pena, né? Salomão, ele vem em Eclesiastes e ele começa a trazer uma reflexão, porque Salomão foi um homem que pediu sabedoria a Deus para julgar o seu povo. A sabedoria que ele pediu, o conhecimento que ele adquiriu, foi para ser justo, foi para tentar fazer aquilo que era certo e agradava a Deus. É verdade que no meio do caminho ele perdeu, né, o seu propósito, o seu foco, mas o tempo todo ele fala que muitas dessas coisas é correr atrás do vento. Em Eclesiastes 1, né, capítulo 1, na verdade, ele fala o seguinte, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Salomão, ele foi um homem muito sábio, e o livro de Eclesiastes, ele traz para nós chaves poderosas, para que a gente não fique correndo atrás do vento, para que a gente não perca a nossa vida, eu e você, não venhamos perder a nossa vida, buscando aquilo que não vai saciar o nosso coração, que não vai trazer um propósito verdadeiro para a nossa vida. Essa semana que passou agora, né, nós tivemos uma notícia de uma, acho que era jogadora de vôlei, Valeuska, né, que, o que parece, deu fim à sua vida. Depois, essa semana retrasada, também tivemos um dentista muito famoso, que também deu cabo da sua vida. Duas pessoas que aos nossos olhos tinham tudo que precisa, tinham dinheiro, casa, aparentemente nada faltava para eles. E a minha pergunta é, será que eu e você olhamos para uma aparência de vida, para um projeto, para um modelo que a gente acha que aquilo que é ser feliz, quando na verdade Deus está falando para você, isso é correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento.
viver competindo, viver buscando a aprovação das pessoas, né? Eu queria falar um pouco mais sobre insegurança, mas eu vou fazer outro vídeo para falar sobre isso. E eu lembro de uma história que eu vivi não, né? A minha história. Muitas pessoas que pensam que insegurança, ela vem de falta de proteção, de falta de recursos, de falta de provisão. A pessoa ali, ela é insegura porque ela cresceu numa família que ela não tinha carinho, numa família que ela não tinha recursos financeiros, numa família onde ela não se sentia protegida. E eu quero dizer para você que a minha história é completamente diferente. Eu cresci numa família onde tinha recursos financeiros, eu cresci numa família onde eu tinha muito carinho, muito amor, só que o que quase me aleijou como pessoa foi a superproteção, foi o contrário. A proteção demais fez eu crescer uma mulher insegura, uma mulher sem autonomia, uma mulher sem conquistas, uma mulher que não se sentia capaz de conquistar algo. Por quê? Porque tudo que eu queria eu tinha. Eu quero isso. Minha mãe fazia. Eu falei até no outro vídeo, se você não viu o vídeo sobre a fonte, qual é a sua fonte, eu te desafio a assistir esse vídeo. Que eu falo que a fonte de segurança, a fonte de provisão, a fonte de recursos, não era Deus, era minha mãe. E com isso, tudo que eu precisava, eu tinha. E essa super proteção, não, você não vai fazer isso, não, você não se esforça para fazer aquilo, não, você não precisa fazer isso. Então não havia desafios. E um lugar onde você cresce sem desafios, sem vai lá, você vai ter que fazer, você vai ter que se virar, você vai ter que conquistar, você cria uma pessoa insegura. Então, muitas vezes as pessoas entendem insegurança de um lado só. Pode até ser verdade. Muitas pessoas são inseguranças porque faltou muita coisa para elas. Mas muitas pessoas também são inseguras porque foi dado na mão delas. Tudo aquilo que elas poderiam conquistar, que elas tinham força para conquistar, que elas tinham inteligência para conquistar, mas não deram, não ensinaram a ter autonomia. E eu não fui ensinada a ter autonomia. Eu não fui ensinada, não que não acreditasse em mim, não que a minha mãe não acreditasse em mim, mas era mais fácil dar. E a gente vive uma geração assim, gente. Se eu não tomar cuidado como mãe, eu crio uma menina insegura, que vai se tornar uma mulher insegura. Por quê? Eu faço, eu resolvo, eu busco, eu levo. Para que ela vai sofrer? Eu já sofri tanto. Só que no meu caso, talvez porque essa tenha sido a minha experiência de vida. E foi tão difícil construir a minha autonomia. Foi tão difícil me sentir segura. Foi tão difícil me sentir capaz. Foi tão difícil ter autoestima para conquistar. Tá, gente? Eu falo de conquistas. Você fala assim, comprei meu primeiro carro. Eu lembro que quando eu comprei um carro, que foi antes de casar, foi um Palio verde, que eu chamava de Hulk. Eu não tive ninguém para me ajudar. Ninguém me ajudou, ninguém. Eu consegui comprar o meu carro. E, gente, vocês não têm noção do gosto bom que foi poder conquistar, que foi poder falar, eu comprei esse carro. Eu paguei esse carro. E isso não tem a ver com o outro, não é para mostrar para o outro. Eu precisava, eu conseguir me validar. Eu consegui mostrar, você consegue, Paula. Por mais que na sua vida você tenha recebido muitas coisas de mão beijada, chegou a hora de você crescer, chegou a hora de você amadurecer, chegou a hora de você voar com as suas asas e não na carona de alguém. Então, gente, quando a gente fala de competição, de insegurança, são assuntos que eles conversam, porque a competição, ela fala muito dessa questão de você querer provar, de você querer mostrar, de você querer ser o primeiro para provar para todo mundo que você é bom, que você é capaz. Quando você compete, quando você busca seus objetivos, porque você tem esse sonho, porque é importante para você, porque é importante para sua família, vai lá,
Vai lá, Deus te abençoe. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da competição entre pessoas, que é como correr atrás do vento, com os motivos errados, com os objetivos errados, numa busca incessante que não tem solução e não vai vir de fora, vem de dentro. Vem de você entender quem tem que ser a sua fonte de segurança, quem tem que ser a sua fonte de força, de poder. E mais ainda, você precisa descobrir sua identidade. Muitas pessoas falam sobre identidade hoje, mas muitas pessoas não sabem quem elas são. Elas não conseguem olhar para elas e se olhar no espelho e falar assim, essa é a minha força, essa é a minha fragilidade. E é isso que eu quero desafiar você com esses vídeos que eu tenho feito aqui, a descobrir qual é o teu centro, a sua força de segurança e quais têm sido as suas fragilidades. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar sim, eu estou competindo, sim, eu estou buscando porque eu preciso provar para alguém. Quantas vezes eu fiz isso? Até eu entender que isso não valia a pena. Até porque a minha história dizia o contrário. A minha história, o tempo todo, recebia elogios e aprovação daquilo que eu não fiz. Então eu me sentia insegura, eu me sentia incapaz, eu sentia que eu não conseguiria fazer as coisas. Até que a vida, ela nos surpreende, né? E eu fui surpreendida com uma morte repentina, que foi a morte da minha mãe, com 47 anos, um infarto fulminante, e mudou toda a minha história. Eu costumo falar que eu cresci em um ano, 1 a 2, o que eu não cresci a minha vida toda. Eu tinha 21 anos de idade. Eu sei que quando eu fiz 22 para 23, eu posso garantir a você que eu não era mais a mesma pessoa. Claro que eu estava muito ferida, muito machucada. Muitas coisas aconteceram nesse processo. Mas todas essas coisas que aconteceram nesse processo construíram a mulher que eu sou hoje. Perfeita? Não, completamente imperfeita. Forte? Sim, aparência de forte, sempre tive. Mas eu fico brincando que muitas mulheres que eu conheço têm aparência de forte. Mas você já viu um ovo? Você olha para o ovo, você olha para aquela casca e você fala, cara, aquilo ali é duro demais. Né? Aquilo não quebra, mas se você der um peteleco no ovo, o que acontece? Ele quebra. Tem aparência de forte, tem aparência de inquebrável, mas quebra com facilidade. E muitas mulheres hoje são assim. Elas têm aparência de forte, elas têm aparência de poderosa, elas têm aparência de potentes, mas na verdade estão completamente fragilizadas. Um dia eu estive assim. Sempre com essa aparência de vambora, vamos competir, vamos fazer, vamos chegar, vamos... Mas por dentro tinha tanta dúvida, tinha tanta insegurança, tinha tanto medo, tinha tantos questionamentos, gente, que só quando eu fui construindo, sabe? Isso não é da noite pro dia, é uma construção. É você se permitir se expor, é você se permitir ser ajudada, é você se expor à palavra de Deus, é você buscar a Deus, é buscar o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, você precisa ser meu melhor amigo. Você precisa me ajudar a ver o que eu não tô vendo. Você precisa trazer luz aqui. Por que eu tô tão confusa? Por que eu não me sinto capaz? Deixa eu falar uma coisa pra você. A maior armadilha do diabo é dizer pra você que você não pode. É a maior armadilha do diabo. Agora pensa aqui, eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus. Deus... Ele é grande, ele é poderoso, ele é forte. Se você é filha dele, você tem esse DNA dentro de você. Então não permita ele dizer para você que você não pode ou que você não é capaz. A sua história pode dizer isso para você. Mas você também pode falar para sua história, tudo bem? Até hoje eu fui isso aqui, mas a partir de hoje eu pego a identidade que Deus me deu. Eu pego a história que Deus escreveu para mim. E é essa história que eu vou viver. E não a história que escreveram para mim. Porque deixa eu falar uma coisa para você. O seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles podiam. Mas Deus escreveu uma história muito melhor para você. Por mais que os nossos pais, por mais eu que sou mãe hoje, tente dar o melhor para minha filha, eu não escrevo uma história tão linda para minha filha como Deus escreveu para ela. Então eu só peço, Senhor, me dá sabedoria. E aí eu lembro de Salomão. Me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para criar a minha filha. Me dá sabedoria, Senhor, para trabalhar. Me dá sabedoria para cuidar da minha casa. Me dá sabedoria para fazer algo que vale a pena nessa vida. Porque o que eu vejo hoje são pessoas correndo atrás do vento.
correndo atrás do vento. E quando elas correm atrás do vento, o que elas pegam é vazio, é oco, não faz sentido. E é isso que eu quero falar para você. Não corra atrás de algo vazio, algo que você não consegue pegar. Corra atrás dos sonhos que Deus colocou no seu coração, sim. Corra atrás das promessas que Deus colocou no seu coração, sim. Mas não corra atrás de algo para mostrar algo para alguém. Corra porque é propósito de Deus, porque é plano de Deus, porque você é filha de Deus e Ele tem uma história linda para escrever para você. Então hoje, esquece essa questão de competição. Se a insegurança é algo muito forte no seu coração, analise seu coração e fala: Senhor, me ajuda a construir uma fortaleza que o centro de segurança seja o Senhor. Não seja a minha força, não seja a minha capacidade. Eu estava lendo Deuteronômio 8 hoje e no versículo 17 fala assim, Deus fala, né? Se você me obedecer, né? Se você obedecer aos meus mandamentos, eu vou fazer muitas coisas na sua vida, e Ele vai dando várias promessas. Só que Deus conhece muito bem eu e você. E Ele sabe a nossa tendência de falar: fui eu que fiz, fui eu que conquistei. Não é verdade? É muito bom, gente, ter esse sentimento de eu conquistei, eu consegui. Sabe? Com Deus eu consegui. É muito bom. Mas também é muito bom a gente lembrar que não é na nossa força. E aí ele fala assim: não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Então tudo que você tem, não é só riqueza não, tudo que você tem, seu filho, sua filha, seu marido, sua empresa, sua vida, o ar que você respira hoje, não vem de você, vem de Deus. Então coloca isso diante de Deus, coloca a sua vida, fala: Senhor, eu dependo de Ti. E eu dependo de Ti para ser forte, para ser segura e para não viver correndo atrás do vento, igual uma doida, né? Você não vê, tá correndo para tudo quanto é lugar, porque não sabe nem para onde vai, porque a gente não sabe para onde o vento vai, não é verdade? A gente não sabe para onde o vento vai. Então hoje eu te desafio a parar de correr atrás do vento e corra para onde a voz do Senhor te manda. Corra para o lugar onde Ele te chama. Hoje Ele te chama para um lugar seguro. Hoje Ele te chama para um lugar de transformação. Para de correr atrás de coisas que não vão mudar a sua vida. E corra atrás da voz de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu espero de verdade que compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco da minha vida, do meu testemunho, possa estar transformando a sua vida e a sua casa. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. E escreve aqui embaixo o que Deus falou com você. Deus te abençoe.